boa noite, boa tarde ou bom dia a todos os internautas. Eu não sei que horas vocês vão assistir. Hoje eu estou aqui bastante emocionado, feliz, alegre, que consegui, por uma sorte, uma preparação divina, digamos, de contar com a participação. Há muito tempo estava querendo alcançá-lo e não tinha conseguido. Com o professor Daniel Lopes, pesquisador sofisticado, um dos mais importantes analistas de geopolítica mundial, situado aqui no Brasil, também pastor, né? Sim. Eu poderia começar, professor Daniel, você contando um pouco da sua trajetória, um mini Wikipedia para a gente. Pode ser. Obrigado, tá, pelo convite, uma alegria estar com vocês aqui. Eu venho de uma família que não era muito religiosa, né? Apesar de que no lado da minha mãe, né, meu avô, pai da minha mãe, era maçom, mas nunca não chegou a me convidar, acho que não deu tempo. Ele faleceu, não tinha 18 anos ainda. E minha mãe chegou a frequentar a Rosa Cruz também. Então, sociedade secreta lá em casa, na família da minha mãe, era comum. Meu pai se dizia católico, meu pai é espanhol, imigrante, né, mas não se dizia católico, mas não frequentava a igreja. Até que a profissão do teu pai qual que é? Meu pai originalmente é fotógrafo. Mas hoje Hoje não, né? Há 20 anos... Não, ele trabalha com leilão de imóveis. Trabalha com leilões e tal. E aí, minha mãe, quando eu tinha uns 12, 13 anos, ela, por convite de uma amiga, começou a frequentar a igreja metodista, no Rio. E eu achava bobeira aquilo, porque eu tinha a impressão do cristão evangélico ignorante, né? Sem conhecimento, alienado. Então eu falava para ela, isso aí é coisa de gente burra, gente pobre, né? Isso aí é gente que não é esclarecida. Isso aí é uma grande lavagem cerebral, o pastor tá te enrolando, ele só quer dinheiro. Repetia aquele discurso padrão, né? Aí minha mãe falava assim, olha, você tá enganado, porque... a igreja que eu frequento, o pastor é o doutor Arlindo Mendes, que foi seu pediatra. Olha. Ele é professor livre docente da Universidade Federal Fluminense. Ele pode ser tudo, menos ignorante. Aí eu falei, não sei não. Hein? Até que eu fui um dia, e quando eu fui, devia ter uns 13, 14 anos, eu fiquei muito... impressionado com a pregação, assim, né? Achei muito interessante, porque além deles ter muito conhecimento, tinha doutorado nos Estados Unidos e tal, e eu sempre gostei da ciência, do conhecimento, até tentei prestar vestibular para medicina, mas não passei, queria ser médico. Então aquilo me atraiu, mas ele era uma pessoa altamente dotada de dons espirituais, sobrenaturais. Ele era uma pessoa que via, assim, alguém, falava o nome sem conhecer, falava a vida íntima da pessoa, dava recados, assim, de Deus, né? Deus usava ele para fazer curas, milagres. Era um profeta. Uma coisa, assim, completamente fora do normal. E aí depois eu entendi, né? O cara orava 4 horas por todo dia, né? De oração. Já falecido ele? Já falecido, infelizmente. Viveu bastante ele? Eu acho que ele faleceu por volta de 70 e poucos anos, assim, quase 80, talvez. Eu não me lembro exatamente. Arlindo Mendes. Arlindo Mendes, né? Era o doutor Arlindo Mendes, como a gente conhecia, mas depois virou pastor Arlindo Mendes, né? É professor livre docente da UF, né? Federal Fluminense. Aliás, onde você se formou, né? Onde eu fiz meu doutorado. Eu cheguei a começar a ter uma graduação lá em produção cultural. Foi muito interessante, que me deu uma base... Eu não concluí, foi um curso não concluído, né? Mas me deu uma base de crítica de arte, história da arte, teoria da cultura. Foi muito bom, abriu assim minha mente para arquitetura também. Então foi sensacional a minha passagem minha primeira passagem na UF, né? Depois eu retorno para fazer o doutorado já na letras. Mas voltando à sua conversão, sim, você começou a frequentar com 12, 13? Talvez uns 13, 14 anos, não me lembro exatamente. Aí aquilo ali me atraiu muito, porque eu vi um cara que era um homem da ciência, mas ao mesmo tempo era um homem do sobrenatural. Então eu falei, é isso que eu quero. E aí, para minha surpresa, eu fui conhecer depois a história de John Wesley, né, que é o fundador da Igreja Metodista. Que fundou a Igreja Metodista meio que por obrigação, né? Porque o metodismo era um movimento dentro da Igreja Anglicana, que deram o apelido deles de metódicos, porque eles oravam
começava no horário certo, terminava no horário certo, bem certinhos, né? Então, era um grupo de alunos de teologia da Universidade de Oxford, né? O John Wesley e o Charles Wesley, que é o irmão. E tinha um amigo chamado Whitefield, né? Que também era do grupo. Então, ele chamava eles de metodistas por causa dos métodos, né? Da correção com os horários. E aí ele foi fazer missões nos Estados Unidos e aí teve a independência norte-americana e os Estados Unidos expulsaram, né? Todos os ingleses e todas as instituições inglesas. Então, ele não poderia mais fazer um trabalho pela Inglaterra, porque ele era um missionário britânico. Então, ele teve essa estratégia, falou, vamos criar uma igreja norte-americana, então, metodista. E aí, a história dele é muito brilhante, porque ao mesmo tempo que ele era um intelectual de Harvard, que em certa ocasião teve uma pneumonia que o obrigou a ficar quieto em casa, né? Aí, como passatempo, ele traduziu o Novo Testamento direto do grego pro inglês, né? Então, era um intelectual de altíssima patente, mas era um homem também do sobrenatural, né? Tem um livro chamado, traduzido para português, o título, né? No livro não foi traduzido, mas Ocorrências Sobrenaturais do Ministério de John Wesley. Aí era curas sobrenaturais, né? Anjos apareciam, coisas assim impressionantes. Então, aí eu fui percebendo que isso já estava no próprio apóstolo Paulo também. Sim. O apóstolo Paulo dominava grego. Isso, tinha aquele conhecimento, né, cultural criado ali dentro do ginásio grego, mas também um cara altamente, né, dotado de dons espirituais. E aí... Cidadão romano, né? Por nascimento, né? Não por comprar a cidadania. E aí eu olhei e falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero o conhecimento e o sobrenatural. Assim como o Paulo, o Wesley e o Arlindo Mendes. Com 13 anos. Mais ou menos, talvez 14, não me lembro. E se batizou nesse período? Aí já me batizei, eu e meu irmão. Tenho um irmão mais novo, que é 1 ano só mais novo. Então, desde que eu me entendo por gente, eu tenho irmão. Então é como se a gente fosse irmão gêmeo, né? Que 1 ano só é quase a mesma coisa. Então a gente começou junto lá. E eu, desde o início, sempre me interessei muito pelo estudo, né? Ensinar. E aí eles identificaram isso e me incentivaram, né? A própria igreja? A própria igreja identificou, né? O pastor Arlindo Mendes me incentivava muito. Esse menino tem talento. Tem um dom de mestre. Talento e vocação, né? Então aí me encaminharam para estudar na Universidade Metodista de São Paulo, aqui em São Bernardo do Campo, né? E depois eu fui tendo minhas experiências sobrenaturais próprias também. Você veio para cá, então? Na verdade era a distância, então eu vinha de vez em quando. Tá. Era um EAD. Eu fazia em Petrópolis, mas pela Universidade Metodista de São Paulo. Mas você chegou então a se graduar? Me graduei em bacharel em teologia. Teologia. Mas foi a sua primeira graduação ou a única? Não, a primeira foi jornalismo, na Federal do Rio de Janeiro. Tá. Eu tentei medicina, jornalismo e produção cultural. Tá. Aí jornalismo você concluiu e concluiu também teologia. Teologia eu concluí também. E depois você fez 2 mestrados também? Eu comecei 2 mestrados ao mesmo tempo. Que era um mestrado na UFRJ na área de filosofia, na área de lógica e metafísica, que foi sensacional também, mas não concluí. Tá. Porque eu comecei o mestrado em linguística na UERJ ao mesmo tempo. Tá. E o mestrado de lógica e metafísica era muito puxado. E assim, eu tive que escolher entre um e o outro, não ia dar para fazer os 2. Inclusive porque na época eu fazia conservatório de música também, né? Escola de música Vila Lobos. Então era muita coisa ao mesmo tempo. Você toca qual instrumento? Eu contrabaixo. Contrabaixo. Mas eu amo música, erudita, teoria musical e tal. Então, aí eu senti que seria mais interessante eu ficar com mestrado em linguística na UERJ. Aí concluí o mestrado e depois na UERJ, infelizmente... Em que ano foi que você concluiu? Rapaz, agora... Mais ou menos. Eu terminei minha graduação em 2006 em jornalismo. Eu acho que eu entrei já em 2007 no mestrado. Eu concluí o mestrado talvez 2010. Em 2009, 2010. Tá. Aí eu fiquei algum tempo entre o mestrado e o doutorado. Meu doutorado acho que eu concluí em 2015, se eu não estou enganado. E o tema do doutorado qual que é? O tema é na área de linguística. Tá. O tema original do meu doutorado foi... Eu peguei um trabalho de um linguista francês, que é o Dominique Menguenot. Ele atua na área de análise de discurso, que é inspirado no Michel Foucault. E a ideia é você pegar um texto, fazer uma análise gramatical do texto, mas
observando os jogos de poder que estão por trás do texto, ou o projeto de convencimento, de persuasão. Foi por causa disso que eu fui parar no curso avançado de operação psicológica do Exército também. Então, o livro, talvez assim, a obra-prima do Dominique Mengenot, é um livro chamado A Gênese do Discurso, que é uma evolução da tese de doutorado dele, né? A tese de doutorado dele original se chamava Sémantique de la Polémique, né, que é semântica da polêmica, e dessa tese ele escreveu depois, mais encorpado, o livro A Gênese do Discurso. E nesse livro, no capítulo 6 ou 7, ele tenta adaptar a teoria de interpretação de texto dele para a interpretação de imagens. E aí ele faz um test drive, um exercício ali de interpretação de alguns quadros da época do jansenismo, né, que era uma corrente católica, né? Ele analisa um debate entre duas correntes do catolicismo, que é o jansenismo e o humanismo devoto, né? O jansenismo, às vezes as pessoas nunca ouviram falar, né? Mas um exemplo é o Pascal, né? Pascal era jansenista, né? Acho que muita gente não ouviu falar em jansenismo, mas já ouviu o teorema de Pascal, né? De Pascal. Então, assim... E também pouca gente conhece a resolução que o Pascal dá para a questão de razão e fé, né? Sim, sensacional. A aposta, the wager. Aposta pascalina, né? Sensacional. Na verdade, com a aposta de Pascal, ele criou 5 áreas diferentes da matemática. Exatamente. Teoria da probabilidade, né? Entra umas questões de lógica paraconsistente, quase. Então foi um negócio... Eu acho que ele tentou dar um argumento favorável à crença em Deus, ele acabou criando disciplinas novas dentro da lógica e da matemática, né? Era um gênio também, né? Um gênio, morreu cedo, né? Sim. Infelizmente, muitos desses acabam indo cedo. Cristão interessantíssimo. Né? Sim, tinha uma vertente, né? O grupo de Port-Royal tinha uma visão muito diferente, parecida com os protestantes, né? Sim. Se desviava um pouco do catolicismo. Então, nesse livro... Mas só uma curiosidade. Fica à vontade. Esse teu orientador, esse francês que você estudou bastante... Sim, Dominique Mengenot. Que teve uma influência grande de Foucault. Você leu toda a obra do Foucault também? Não, toda não. Mas eu li boa parte delas. Sim. Vigiar e Punir. Mas para nosso estudo ali... A Verdade e as Coisas também não? Chegou a ler, não. As Palavras e as Palavras Coisas. E as Coisas. As Palavras e as Coisas é fundamental. Leu, fundamental. Na verdade, As Palavras e as Coisas eu já tinha lido na minha graduação em jornalismo, porque foi a bibliografia principal do meu trabalho. Bom até para economista, né? Porque tem capítulos... Também, né? sensacional para você entender as diferentes fases da história, né? A evolução, né? As formações discursivas, né? Como ele chama, né? O período da clássico. História do pensamento econômico. O período moderno, clássico e tal. Os economistas deviam ler, viu? Com certeza. São poucos que leem. Eu nunca tinha pensado nesse vínculo das palavras e das coisas com a economia. Com a economia, né? Fundamental, concorda? Fundamental, né? Na verdade, eu acho que o leigo, ele... Eu estou fazendo um alerta aqui para os nossos os economistas que assistem o canal, né? Teve uma época que eu tentei o Instituto Rio Branco, né? Mas não cheguei a fazer a prova, só estudei. E tinha uma apostila sensacional de economia e eu achei interessante que ela incentivava mais o aspecto filosófico da economia. E aquilo ali quebrou um paradigma, né? Que eu achava que era eminentemente matemático, né? O universo da economia. Aí ele mostrou a economia cartesiana, a economia kantiana, né? A linha marxista. O próprio fundador, o Adam Smith, era um professor de filosofia antes disso, né? Exato. Então eu sempre tento trazer a filosofia de volta para a conversa, né? Trazendo a importância da filosofia. Então, assim, eu acho que é até interessante voltar um pouquinho, porque a gente tá falando do mestrado, mas na verdade estava no doutorado já, né? Sim. Mas na minha graduação em jornalismo, na Federal do Rio de Janeiro, um dia eu cheguei para minha esposa, né? Eu já era casado, a gente casou cedo, 23 anos. Eu pensei assim, não sei o que eu vou fazer como conclusão aqui, como uma monografia. Aí ela estava com uma revista super interessante, ela estava lendo, e ela falou assim, olha esse assunto aqui, talvez esse assunto seja interessante. Era a história do Eliezer Ben Yehuda, que ele era um lituano, que é o fundador do hebraico moderno. Isso. É isso? Exatamente, Fiquei feliz que o senhor conhece. Tem um filho que tem o nome de Itamar. Itamar Ben... isso, exatamente. Fiquei feliz que o senhor conhece. Conheço um pouco. Então, aí minha esposa me mostrou aquilo e o Ben Yehuda, ele era jornalista, né? Jornalista. Qual foi a ideia, né? Ele... Morreu com 64 anos. Sim. Não, a história é sensacional. Inclusive o Chomsky...
O Chomsky tem na verdade é o pai do Chomsky, tem um livro só Noam Chomsky. o pai do Noam Chomsky, que eu esqueci o nome do pai dele, ele tem um livro só sobre Ben Yehuda, interessantíssimo. Não sabia. Eu tenho lá, um livro azulzinho, esqueci o nome do pai dele, sobre a reconstrução do idioma hebraico, né? Então... Porque você estudou hebraico, Estudei hebraico em sinagoga, né? Então, a ideia era o seguinte, né? Ele era um lituano e tinha aqueles problemas todos dos judeus pelo mundo sempre sendo perseguidos, né? Pogroms na Rússia, né? A questão dos guetos e tal. O antissemitismo sempre muito forte. Eles não tinham pátria, né? Um local onde ele não seria perseguido. Então, ele bola essa ideia de retornar a Eretz Israel, né? A terra de Israel. E eles tentam pleitear na Liga das Nações, né, no Grupo das Nações, pleitear o direito deles terem um país. Só que os diplomatas falaram, mas você não tem nem mais um idioma próprio. Porque o traço mais característico de uma cultura, de um povo, é o idioma. Então ele falou, precisa ter idioma? Vamos restaurar o idioma, então. Só que era uma língua que estava, naquela época, restrita ao uso religioso, né? E por causa disso estava com um déficit de palavras muito grande, né? Um gap lexical ali. Então não tinha palavra para avião, para universidade, para eletricidade, né? Então ele começa um esforço para compensar ou criar essas palavras. E aí ele faz algo que muitas pessoas não imaginariam. Qual foi a estratégia que ele imaginou? A língua semítica viva que estava em uso mais próxima do hebraico era o árabe. Então ele começa a tirar palavras do árabe e trazer para o hebraico. Então rompe aquela inimizade, né? Então o idioma hebraico moderno ele é multicultural, né? Ele tem muita coisa do árabe dentro dele. Mas além disso, ele também trouxe palavras do próprio lituano, que era o idioma original dele. Ele trouxe palavras, às vezes, do russo, às vezes do francês, né? Que naquela época era língua franca ainda, né? Então, por exemplo, avião em hebraico é avion, né? Que é quase igual ao francês, né? Em inglês, você fala... Eu falo em inglês, né? Anime é da BR Anglit. Anglit é quase anglais, né? Que você fala em francês, né? Então, tem muita coisa semelhante. Então, assim, uma história sensacional. E o Itamar foi o protótipo, né? Foi o menino prodígio, né? Porque ele queria convencer o mundo que um ser humano poderia ter o hebraico como único idioma, como idioma materno original. Então, o que ele fez? Ele combinou com a esposa de não mandar o garoto para o colégio e não deixar ele brincar com nenhuma criança, porque senão ele ia aprender os outros idiomas, né? E eles... Então a regra era, ele não sai de casa, ele não conversa com ninguém, só com os pais, e a gente só fala em hebraico com ele. Só que o garoto até 4 anos ele não falava, porque não tinha brinquedo, não tinha jogos, então ele não desenvolveu a fala. E a mãe começou a ficar desesperada com aquilo, ela falou, o garoto tá ficando uma pessoa problemática, né? Ele vai ficar um mudo. Ele entendia, mas não falava. Inclusive, outro dia eu conheci um menininho que a mãe só fala em hebraico com ele, né? Só que ele responde em português, né? Quase que um Itamar, né? Ben Yehuda. E ela brigando, deixa ele ir pra escola, deixa ele brincar com as crianças, deixa ele sair na rua, esse garoto tá ficando a criança totalmente travada, limitada. Não, calma, vai dar certo. Aí um dia ele sai para viajar e a mãe fica em casa com o filho, só que ele esquece alguma coisa, quando ele volta, a mãe tava, não sei se fazendo comida ou lavando roupa, tava cantando uma música em lituano. E aí ele deu uma bronca na mãe, já falei que não é pra falar outro idioma perto do menino e tal. Aí o menino viu a mãe levando a bronca e falou, eu falo. Aí ele começou a falar, né? Vou falar. Aí virou a sensação da cidade, né? Todo mundo ia lá ver o menininho que só sabia falar hebraico, né? E aí tem histórias engraçadas, né? Que os amiguinhos mais velhos tomavam os bonecos, ele tinha um bonequinho de madeira, né? Aí o menino tomava o boneco, aí ele falava em hebraico, né? Me dá meu boneco. Aí a galera que falava árabe entendia que é parecido, né? Aí o mais velho falou, só vou devolver se você falar o nome disso aqui. Não tinha a palavra boneco em hebraico ainda. Aí ele falou, e agora? Ele falou, me dá o meu homenzinho de madeira. Em hebraico, né? Ele arrumou uma solução. E isso aí restaurou, reviveu o idioma e eles tiveram... uma força. Como é que é boneco em hebraico? Não lembro. Agora você me pegou. Depois eu olho aqui. Não me recordo. Mas aí, como eles conseguiram fazer o hebraico voltar a ser uma língua falada, e o interessante é que ele criou um jornal chamado
Hatzvi, eu acho, que é em hebraico, que é o servo. E nesse jornal, ele inseria as palavras novas que ele ia inventando. E ele falou que ele ficava muito satisfeito quando ele via no mercado, na rua, as pessoas usando as palavras novas que ele tinha inventado, né? Que fantástico. Que faziam falta no léxico, né? Então, foi assim que o idioma foi... Inclusive, hoje, curiosamente... Esse cara tem a importância do Ben Gurion, né? Tá certo? Total, foi fundamental. Ele é claro que gera ódio, né? De quem tem ódio do sionismo, né? Sim. Então, o Ben Yehuda é um grande inimigo também dele, né? Que inventou essa ideia de reconstruir o idioma hebraico. Então, até hoje mesmo, eu estava vendo um grupo de israelenses judeus que são cristãos e que tentam pregar o evangelho para os judeus, né? E é legal que é tudo em hebraico, né? Eu aproveito para dar uma treinada no hebraico. Uhum. E o rapaz estava falando... Esse grupo se reúne aqui em São Paulo? Não, é lá em Israel. Lá em Israel. Eles são israelenses, é tudo lá em Israel. Mas aqui tem também, né? Tem? Tem esse pessoal? Deve ser judeus messiânicos, talvez, né? Sim. Mas foi muito interessante porque o rapaz estava explicando para um jovem judeu, tudo em hebraico. E falando, Deus tinha prometido que a gente ia voltar para a nossa terra e restaurar nosso idioma. E aí ele contou um pouquinho a história do Ben Yehuda. Aí o jovem falou, eu não conhecia isso. Olha. Aí eu pensei, será que não se ensina isso na escola? Deveria ensinar, né? Deveria, acho que não ensina. Estranho, né? Para eles valorizarem a própria cultura, né? Porque é um milagre isso, né? É uma ação divina. Então, eu nem sei como é que eu cheguei nisso, né? Eu lembrei do Itamar. Eu nem caramba, sei. Foi a primeira vez que eu vi que... Alguém conhecia. Conhecia. Tem muita gente... No meio universitário, né? Não, tem gente que conhece, lá em Israel tem a rua, né? A Avenida Ben Yehuda. Ele só sabe por causa disso. Sim. Mas não sabe nem quem foi o cara que ele fez. Agora, o Itamar eu nunca ouvi ninguém falando. Foi a primeira vez. É que nem a rua daqui da GV. Eu sou professor na GV, né? Antônio Picarolo. A turma sabe, é Antônio Picarolo, mas não sabe que ele foi anarquista. Sim, a história dele. Eu gosto de saber as origens. A origem, né? Eu lembro lá quando tava Fica despreocupado com o tempo que vai dar certo. Não, isso é um alerta da Netflix falando de uma série nova. Vê se pode. Dá vontade de tirar o relógio, né? Eu quero saber disso agora, pô. Vibrou. Eu quero reiterar, eu tô aqui encantado, viu? Glória a Deus, fico honrado. Toda honra e glória ao Senhor, em nome de Jesus. Então, foi nesse trabalho que eu estudei as palavras e as coisas. Foi por causa disso que eu voltei ali, né? Entendi. Porque, eu não sei se o senhor se lembra, mas no início, no prefácio, ele faz uma análise do quadro Las Linhas d'Avignon, que é do... Como é que é o nome dele, rapaz? Como é que eu esqueço o nome desse cara? Las Linhas, As Meninas, do Velázquez. E aí, ele faz uma... Que eu acho que tem... As Meninas de Avignon tá aqui no MASP? Tá aí no MASP? Eu não sabia, eu tô falando loucura. Não sei. Eu tô meio por fora. Eu posso estar falando loucura. Se tiver, eu vou ter que levar as crianças lá para ver. As Meninas de Avignon, eu acho que tá aqui no MASP, no Museu de Arte Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira do Melo, né? Que é o fundador, né? Sim, claro. Acho que sim. Posso Muito legal. Então, o Dominique Mengenot já tinha citado isso, porque ele fala... Michel Foucault tentou fazer uma análise linguística do quadro do Velázquez. E eu acho que foi em cima desse exercício do Foucault que o Dominique Mengenot tentou desenvolver ou adaptar a sua teoria linguística para a análise de quadros, né? Uhum. Isso tudo para explicar qual era o tema do meu doutorado. Uhum. Aí, o que eu fiz? Eu peguei esse capítulo 6 a Gênese do Discurso, onde ele fala, olha, eu tô te dando um ensejo. Quem quiser que desenvolva essa ideia, porque eu parei por aqui. O Dominique Mengenot diz no livro, é só uma ideia. Quem quiser desenvolver, desenvolve. Eu falei, vamos lá. E aí o meu orientador na UERJ, que é o professor Décio Rocha, ele foi aluno do Dominique Mengenot lá na Sorbonne. Então a gente fazia ponte com ele, né? Perguntava, e aí, o que você acha e tal. A gente tentou trazer ele para a banca, mas não conseguimos. Veio só o professor Círio Pocente, que é da Unicamp, foi legal pra caramba. Todos eles discípulos do Dominique Mengenot. Então foi bem interessante. Aí, na minha graduação, eu conheci as palavras e as coisas. Das palavras e as coisas, aí eu vi essa ideia eu percebi que o Foucault era um pouco linguista também, ele tentava interpretar quadros utilizando alguma base linguística. Para minha coincidência, eu conheci o trabalho do Dominique Mengenot e vi que ele usava o Foucault para tentar interpretar quadros. E aí, no meu doutorado, então, a minha ideia original, a minha tese original, o meu projeto de pesquisa original,
foi desenvolver essa teoria. E para desenvolver essa teoria, eu comecei a analisar, antes de eu analisar os quadros, eu comecei a analisar os contratos de pintura com os pintores renascentistas. Um italiano, com um idioma italiano, assim, de dialeto do século XV. Strofinari e Bacultolo de Tersibo di Malte. Io parlo l'italiano, ma non molto bene, solo un po'. Io capisco solo un po'. Então, assim, eu me viro lendo, né? Mas falando não tanto. Apesar de que minha esposa tem parentes italianos e tal, família na Itália. Quando dá, a gente vai. Alemão, sprechen Deutsch. Você fala alemão. Verstehe Deutsch, aber nicht sehr gut. Só um pouquinho, né? Alemão, hebraico e eu estudei um pouquinho russo até. Teve uma época que eu tava na dúvida se eu ia me especializar em linguística ou literatura russa, né? Aí eu vou começar a estudar russo. Mas aí você então começou a analisar os contratos de pintura. Pô, sensacional, cara. Que negócio sensacional. Eu tô tentando lembrar o nome do livro que tem esses contratos, mas sabe o que acontece? Aí o que acontece? Nos contratos a gente já tem uma base para depois analisar o quadro, né? E era sensacional porque o mesmo pintor, um Botticelli da vida, um Rafael, eles pintavam para a igreja, para a nobreza, para o Medici da vida e para o burguês. E cada um era um tipo de relação. Então isso é sensacional, assim, um mundo, né? Só que eu percebi, e nesse caso já não era mais... O professor Décio Rocha era o meu co-orientador. A minha orientadora na UF, que aí mudou de universidade, era a professora Maria del Carmen, que é espanhola também, né? É lá de Santiago de Compostela, pertinho do meu pai e de Vigo, na Galícia, né? Ah, é de Vigo. Então, ela falou assim, Daniel, para você chegar onde você quer, você vai ter que ir para Florença. Porque você precisa de mais documentos para fundamentar. O que você tem não é suficiente. E aí eu pensei, hoje eu não consigo ir, porque eu tinha todo o trabalho aqui em São Paulo, eu já estava morando em São Paulo. E aí ela falou, e agora? Eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente vai trocar esse projeto de pesquisa por outro. Ela falou, impossível. Sem ir lá, né? Aí eu falei, não, vai ser possível. Eu escrevi uma tese de doutorado nova em 3 meses, com a ajuda de Deus, né? Porque eu orei, ele me... 3 meses? 3 meses eu escrevi uma tese. Então você mudou de tema. Mudei de tema. Tá. Eu mudei, sabe pra quê? Eu voltei ao Dominique Menguenot. E o Dominique Menguenot, ele analisou o choque discursivo ou linguístico entre os jansenistas e os humanistas devotos. Aí uma aluna da minha orientadora, chamada Edivânia, esqueci o sobrenome dela, ela adaptou isso para um contexto brasileiro e ela fez o mesmo tipo de análise, só que estudando, em vez do jansenismo e o humanismo devoto, ela estudou a renovação carismática católica e a teologia da libertação. Fantástico. Esses 2 discursos. Aí o que eu fiz? Eu, na condição de protestante, fiz uma segunda adaptação, adaptei para o protestantismo. Eu fiz uma análise da vertente pentecostal protestante com a vertente da teologia da missão integral protestante. E um período eu fui editor e eu editei uma tese ela virou ministra depois da administração, Cláudia Costin. Sim. A economia dos bispos, ela analisando a Igreja Católica. Sim. Depois é um livro, você conhece esse livro? Não. Depois eu vou te mandar. Não, vou. Economia dos bispos. Sensacional. Uma análise da Igreja Católica e dos papas, né? Como é que chama os cardeais? Como é que chama? Concílios. Os concílios? Tá. Então, é interessante. Interessante, hein? Não conhecia, não. Perdão, Não, tranquilo. Então, aí ela falou, você acha que é viável? Eu falei, é viável. Aí ninguém acreditou. Inclusive, o meu co-orientador, ele não aceitou. Ele falou, não, isso não vai dar certo, eu vou pular fora. Pulou fora. Mas eu sou super grato a ele. E você fez em 3 meses? Fiz em 3 meses uma tese, tirei nota máxima, tirei 10 com louvor. Que título? A Fé entre o Céu e a Terra, uma análise de dois discursos do protestantismo contemporâneo. Maravilhoso. O título principal é A Fé entre o Céu e a Terra. O subtítulo, não sei se eu acertei ipsis literis, né? Mas é A Fé entre o Céu e a Terra. Tá no banco de tese de doutorado lá da Federal Fluminense. Do CAPES também, CNPq. Então, assim, foi um trabalho legal pra caramba também, que me orgulha muito. Porque, na verdade, no mestrado... Mas eu fiquei curioso, desculpa te interromper, você já estava aqui em São Paulo. O que te atraiu para São Paulo? A igreja.
Eu vim pela igreja. Já para fazer parte dessa igreja? Da Bola de Neve. Já da Bola de Neve? Sim. Ah, sim. Tá. Mas, na verdade, eu vim por uma vocação divina também, porque a igreja metodista no Rio de Janeiro ela é muito pentecostal, muito avivada, assim, dons espirituais e tal. Tanto que o pastor Arlindo Mendes era um cara que faz sinais, curas, prodígios. Eu tava me preparando para ser pastor da igreja metodista, né? E, inclusive, tem uma história interessante que, na época, minha família tava com dificuldade financeira e tal, e eu tava mal acostumado também, que eu sempre estudei em universidade pública, né? Nunca paguei, né? Até o conservatório, que é a Escola de Música Vila Lobo, é tudo gratuito. Sim. Então eu pensei, acho que eu vou dar um jeito de não pagar a faculdade de teologia também. Aí mandei uma mensagem para o Centro de Estudos Wesleyanos da Universidade Metodista de São Paulo. O diretor é um alemão chamado Helmut Renders. E aí eu mandei uma mensagem para ele e falei, professor, estou começando aqui no seminário de teologia e eu gostaria de fazer uma sugestão. Eu estou me prontificando, me colocando à disposição para nós traduzirmos os comentários bíblicos de John Wesley, que são sensacionais e não tem em português. Nossa, que proposta. Ele fechou na hora. Não, para minha surpresa, ele falou, o projeto já está em andamento, só está faltando tradutor. Já existia. Que coisa. Aí ele falou, você se interessa? Falei, lógico. Ele falou, então, pega os comentários de Atos dos Apóstolos, traduz todos, me manda para eu olhar aí como é que tá. Aí eu traduzi e mandei. Ele falou, tá ótimo. Aí ele falou, você quer traduzir o Pentateuco inteiro? Nossa. Eu falei, quero. Aí ele falou, ok. Eu falei, mas peraí. Tem uma condição. Tem alguma compensação aí? Me faz de graça. Aí ele falou, a gente não tem orçamento. Eu falei, não tem problema. Vocês conseguem uma bolsa integral? Eu falei, claro. Que fantástico. Eu não paguei a faculdade de teologia, mas... Hoje mesmo, eu tava na live no meu canal e o pessoal falou, me indica uma Bíblia. Eu olhei assim, tava a Bíblia de Wesley, né? Que é da Sociedade Bíblica. Falei, essa aqui eu até ajudei a traduzir. Se eu abrir, você vai ver meu nome aí nos tradutores. Então, assim, foi um negócio assim que me dá uma alegria muito grande até hoje, né? Eu esqueço às vezes, né, que eu participei de uma tradução. Tem tanto tempo. Eu concluí isso em, sei lá, 2010, né? Já tem um bom tempo. Então, às vezes até eu pego meu filho de 7 anos, minha filha de 16 e falo aqui, já participei de uma tradução de Bíblia já. Mas como é que você vai para a Bola de Neve lá? Que ano que foi? É isso que foi interessante. Por quê? Você era da Metodista. Na Metodista, feliz da vida, tranquilo, seguindo ali o chamado. Comecei a receber um monte de revelações divinas de que eu ia para um outro ministério. Assim na rua, assim, Deus está te levando para um outro ministério. Aí eu pensando, qual? Aí minha esposa na rua, mesma coisa, você está indo para outro ministério. Eu falei, rapaz, o negócio é sério, hein? Eu vou falar uma coisa aqui, desculpa, eu ia falar em particular. Fica à vontade. Mas vou falar aqui porque vai ficar gravado, né? O teu papel na Igreja Bola de Neve vai ser um negócio glória espetacular, a Deus, espetacular. Você sente isso, né? Eu sinto que tudo que eu aprendi é necessário para esse momento, né? Momento. Eu tô também me valendo porque eu assisti a sua pregação do dia 6 do 10. Luto ou Festa. Tá no YouTube para quem quiser assistir. Tá no YouTube, recomendo. Obrigado. Desculpa a interrupção. Fico honrado. Eu queria registrar isso. Amém, fico satisfeito, feliz. Eu sei que é um desafio grande, é uma batalha grande, mas Deus é maior sempre, né? Mas aí então você... Aí as pessoas começaram a falar, Deus está te levando para um outro ministério, para uma outra igreja, para uma outra... Aí começou para uma outra cidade. Eu não queria sair de Niterói, eu amava morar em Niterói. Eu era professor de filosofia já em Niterói e dava aula também na redação, em escolas. Já dava aula de teologia em faculdades. Cheguei a dar aula no Seminário Teológico Batista do Sul. E dava as minhas aulas. Que disciplina você estava dando? Eu tava dando teologia do Novo Testamento, se eu não estou enganado. Cheguei a dar pós-graduação em Novo Testamento. Dava muito Antigo Testamento também, por causa do hebraico, né? Aí eu encaixava um pouco o hebraico. Cheguei a dar hebraico 1, hebraico 2. Então, eu sou surfista, né? Não sei se parece. Acho que hoje em dia não parece mais. Então... São Paulo para mim é um negócio fora de mão, né? Hoje tem piscina de onda aqui. Você falou rapidinho assim, ele é surfista, não sofista. Sofista, graças a Deus, nunca fui, não. Eu sou mais o Sócrates, né?
Eu brigo contra os sofistas, né? Porque eu creio que existe uma verdade, ela é única e imutável. E só há um Deus também, como Sócrates acreditava, né? Mas você está dizendo de surfista... Então, eu não queria sair de perto do mar. E era uma vida tranquila de dar aula, ir pra praia, surfar. Né? Eu não gosto muito da praia, assim, de pegar sol, não. Eu gosto de surfar. E o teu púlpito hoje é uma prancha, né? Exatamente. Por isso que eu me identifiquei também, né? Mas aí, uma vez minha esposa... Eu nem estava, minha esposa estava num culto de oração com a minha sogra. Minha filha era neném, estava no colo. Tá com 16 anos hoje. E aí, uma pastora falou pra ela... Deus está levando... Virou para minha sogra e falou, aproveita a sua netinha que Deus está levando eles ali para um outro estado. Aí eu entendi que não era mudar de cidade, era de estado. Só que eu não sabia qual estado, qual cidade, qual ministério. Até o dia que, 3 anos depois, uma angústia, né? Ok, eu não quero sair, mas é para ir para onde? Aí eu conheci o apóstolo Rina, que é o líder da Bola de Neve. Aí quando ele falou, Deus está me dizendo para te chamar para Bola de Neve. Não sei porquê, mas eu senti isso. Eu falei, então é o cumprimento daquilo tudo que eu... E aí ele falou, vem me ajudar a pastorear aqui em São Paulo. Aí eu falei, deixa eu me organizar. Minha esposa era funcionária do Tribunal do Trabalho e tal. Deixa a gente se organizar para a parte burocrática. Aí eu fiquei uns 2 anos ali me preparando e vim para São Paulo em 2014. 2014. Completaram 10 anos esse ano. Eu pensei 24. que era menos tempo. Não. Aí o meu doutorado acho que eu concluí em 2015, então eu já estava aqui. E esses estudos geopolíticos, Sim. Você começa quando? Então, eu acho que eu acabei percebendo que a minha evolução da linguística para a geopolítica foi parecida com o que aconteceu com o Chomsky, né? O Noam Chomsky. Porque o Chomsky, ele é um linguista, né? Sim. Ele começa com Mas você explicitamente sente essa influência dele? Não, eu senti que a jornada foi parecida e independente. Tá. Eu concluí isso depois. Tá. Porque o Chomsky, ele não trabalha necessariamente numa área da linguística que analisa os jogos do poder. É mais uma questão mais formal da gramática, né? É muito inspirado na lógica também, no Leibniz, né? Por isso, é a gramática gerativa do Chomsky. Mas eu percebi que... a que deu notoriedade mundial a ele é essa vertente. Começou por aí, né? Por aí. Ele ficou famoso por aí. Inclusive tem um debate muito interessante dele com o Foucault. Sim. Né? Numa universidade holandesa. Está disponível na internet. Está disponível na internet. E é interessante. E até legendado. Legendado. E o Chomsky fala inglês e o Foucault fala francês. Sim. Cada um no seu... Exatamente. Ninguém quis sair do seu próprio idioma. E a legenda que eu assisti, o vídeo que eu assisti está legendado em espanhol. Em espanhol, né? Então é a Torre de Babel ali, né? Então, eu acho que de tanto ele analisar a estrutura da linguagem, ele percebeu que a linguagem é um instrumento de poder, de persuasão, de convencimento, de controle, de exercício do poder. E foi... De tanto analisar textos buscando os jogos do poder, eu passei a estudar os jogos do poder a nível global, né? A nível local, regional, global. E foi eu como jornalista também, né? Tá. Minha primeira formação é jornalismo na Federal do Rio de Janeiro. E teve algum analista de geopolítica brasileiro que te inspirou ou não? Você foi entrando assim por conta própria um pouco? Eu fui indo assim, né? Mas... É claro que você está numa universidade federal, sua formação é mais marxista, né? Sim. Apesar de eu não ser marxista, não. Sou cristão, né? Tenho um conservador, mas o conservadorismo... Sim. Às vezes o cristianismo não cabe dentro dele, né? Eu sou um cristão conservador. Na economia eu sou liberal. De tanto ler Antônio Negri, O Império... Multidões, Emanuel Wallerstein, o próprio Marx. Aí você vai pensando, né? O Giovanni Arrighi, você leu? Não, Giovanni Arrighi não. De tanto estudar esse jogo do poder e tal, isso foi me interessando. E aí eu fui trazendo o aporte do meu gabarito da linguagem para dentro dessas análises, né? Dos jogos do poder. Então, assim, as notícias de guerras, né? O universo dos conflitos sempre me interessou muito. Aí eu fiz um concurso para ser professor do Centro de Estudo de Pessoal, CEP, que fica no Forte Duque de Caxias, no Leme, no Rio de Janeiro. E era para ser professor na área de comunicação social. Só que eu não tinha concluído nem o mestrado ainda na época, né? E o mínimo era mestrado.
Aí eu pensei, vou fazer vai que, né? Vai que dá. Daqui a pouco eles chamam, eu já tô com o título. Mas foram 3 professores ou 3 alunos, né? O concorrente, né? 3 candidatos foram para a final. Quem passou foi... uma era uma professora minha, ficou em segundo. Eu fiquei em terceiro por causa do título, que eu não tinha o título, né? Sim. Prova de título eu tirei 0, né? Publicação tinha pouca também. Mas a prova de aula eu tirei quase 10. E os oficiais do Exército eles queriam me aprovar. Só que eu não tinha o título. Tá. Então eles aprovaram a professora Ana Paula. Deixaram você stand-by ali. Não, eles me contrataram como contratado, né? Fez um contrato. Então eu entrei junto com ela. Ela entrou como efetivo e eu entrei como contratado. E aí lá dentro a gente dava aula de comunicação social para os oficiais lá. Eles adoraram a tua aula, é isso? Eles gostaram, né? Realmente ficou uma aula... A aula é a importância do Media Training para a comunicação organizacional. Nossa. Mas eu fui para a área assim de convencimento, persuasão, operação psicológica e tal. Aí eles perceberam que eu tinha esse know-how e eles falaram, você não quer... De operação psicológica. Dessa parte mais do poder, não só da comunicação. Aí eles falaram, você não quer ser instrutor do curso avançado de operação psicológica? Eu falei, lógico, com o maior prazer, né? Então isso me deu mais um gabarito de experiência para eu ir para a geopolítica. Entendi. Porque a geopolítica envolve muito o jogo de poder nesse nível das operações psicológicas, né? Então, acho que isso contribuiu também para eu acabar caindo nisso, né? Então, acho que foi assim, né? E a minha base de linguística me ajuda demais. Sensacional. É impressionante, porque eu leio muito e vejo mais recentemente internet, o mundo digital eu descobri agora. Sim. E das análises que eu mais gosto no mundo digital é acompanhar essa veiculação que você faz diária, é fantástica. Sim, fico honrado. Muito uma boa, honra. muito boa. Fico super agradecido. Qualidade, honestidade intelectual também. Glória né? a Deus, eu tento ser transparente. E coragem também, muita coisa. É verdade. Você é tão corajoso que eu acho bom você, então, ficar um período sem falar de Brasil, porque é impressionante. Já estou há um bom tempo. Desde 2019 que eu... Fica fora porque... Que eu fui para... o internacional. Eu digo que eu sou um correspondente internacional no Brasil. Que eu só falo do que tá lá fora, né? E o que você está escrevendo agora? A tua preocupação é os artigos e depois você coleta? Ou você está fazendo uma pesquisa original assim? Então, eu tenho muitas ideias, mas eu esbarro num problema que é um problema meio desagradável, que é você pegar uma ideia assim altamente filosófica e cultural que é impressionante, maravilhosa, que te dá aquela garra, né? Fala, esse projeto aqui eu vou fazer com gosto. Mas tem os projetos mais mercadológicos, né? Sim. Então, o que eu tento alternar? Fazer um projeto que é mais rentável para financiar o projeto menos rentável, né? Então, eu agora, se Deus assim o permitir, ano que vem, não sei se está para março ou abril, eu vou lançar aquilo que até aqui eu considero o meu magnum opus, ou minha magnum opus, né? Que é Desconstruindo a Revolução Cultural. Que é um tijolinho de 800 páginas. Você tá... Onde eu conto a história da filosofia pela ótica dos jogos do poder. Que interessante. Aí é o meu trabalho atual. Então, mas você vem trabalhando nisso desde quando? Isso, eu montei um curso em cima disso, de 62 aulas. E esse curso eu fiz durante a pandemia. 2021, eu acho, ou 20. Então, desde 2020 que eu tô trabalhando nisso. Então, vai botar 5 anos aí de... Poxa, eu vou fazer um convite aqui ao vivo que você, tão breve, possa vir falar sobre isso daqui. Pode ser, não? Quando tiver publicado já? Não, também nem precisa estar publicando. Quando tiver publicado, você volta de novo. Tá bom. Mas você faz uma avant-première aqui, isso aí é... Isso aqui interessa muito. Eu venho desde o... Ouro em pó. Poxa. Isso aí vai me dar uma alegria, porque o que eu... Você vai publicar em março, mais ou menos. Eu tenho que conversar com a editora de novo, porque a gente ia publicar agora, no final desse ano. Sei. Só que sempre em novembro eu publico essa coletânea. Entendi. Aí eu falei, não, vamos publicar a coletânea para não... Sim, para não... Uma coisa não queimar a outra.
Aí a gente joga, porque aí eu tenho mais tempo de revisar, de mexer nas notas de rodapé. Vou abusar de você. Novembro você faz uma van Premiere e depois abril ou maio você volta com o livro pronto aqui. Pode ser, vamos combinar. A agenda tá bem corrida aí, vou ter que olhar a agenda aí. Ver mas eu vou te minha assessoria, valeu. Eu quero repetir, eu tô há um mês e meio e hoje consegui, graças a Deus. Glória a Deus. Então, isso aí eu venho desde a Grécia Arcaica até hoje na filosofia, passando pelos jogos de poder como a história do... É como se fosse uma história do pensamento junto com a história da persuasão. Tá. Desconstruindo sofismas. Tá. China, você estudou bastante, não? Eu não me considero o grande conhecedor da China, não, mas eu me viro. Tá. Dou meus pitacos. Tá. Leu Kissinger? Li, eu tenho lá a Ordem Mundial, que eu acho que é uma... On China, você leu ou não? Não, esse ainda não. Esse eu vou botar na minha... Tá na minha listinha, lista VIP. Isso. E então é isso. E então a tua atividade é diariamente na internet. Sim. Né? A atividade pastoral se atende culto quantas vezes por semana? Então, como minha agenda é bem imprevisível, eu não tenho datas fixas, né? Sim, mas pelo menos uma vez por semana, não? Não. Não, uma vez por mês? Antigamente, assim, no primeiro semestre, eu tinha uma rotina que eu tô liderando um grupo de jovens. Tá. Tentando formar uma juventude nova aí. E esse encontro acontecia todo sábado. Tá. Então, calhava de pelo menos um sábado por mês eu tava lá com eles pregando, né? Tá. Mas hoje em dia tá mais espaçado. Ah, não é todo mês? Não é todo sábado, não é todo mês. Não é todo mês que você tá lá? Não. E também não tem uma programação, assim, prévia? Não tem. Não. A igreja fala assim, dia tal você pode? Eu falo, não tô em São Paulo. E no outro, esse eu posso. Aí entendi. É mais ou menos assim. Se você puder falar, se você quiser, se você não quiser, não tem problema. Sim. Sobre a crise que sofreu a igreja e como é que vocês resolveram, se você quiser falar, tá bom. Seria interessante, mas para nós. Então, um problema familiar, né, com a liderança. O líder foi afastado das suas funções, está afastado ainda. Com previsão de voltar. Com previsão de voltar, talvez. Não, acho que está em aberto ainda. Tá em aberto, né? Até onde eu sei, tá com ponto de interrogação, né? Tá. Porque ele precisa resolver a situação dele primeiro, né? E eu acho que não solucionou ainda. Eu sou voluntário na igreja, não recebo salário, nada. Às vezes até financio, né? Sei. Vai ter um evento de jovens, eu pago a van, o ônibus, né? Entendi. Contribuo. Então, assim, não dependo da igreja. O mais fácil seria eu chegar e falar, muito aborrecimento, tô fora. Mas não é o que eu sinto em espírito, pelo menos agora. Porque eu tenho, antes dessa encrenca, foi me dada uma responsabilidade sobre um grupo de jovens. Entendi. Na verdade, eu virei o líder internacional dos jovens da igreja. Entendi. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Eles têm grupos aqui que tem gente do Japão, por exemplo. Como você fala outros idiomas, então você também... E a tua competência específica, né? Eu vou dando o meu jeitinho. Então, muitas pessoas falaram assim, Daniel, você é uma referência para nós e tal. E alguns pais vieram falar, Daniel, por favor, continue esse trabalho. E eu falei, cara, eu vou continuar, né? Porque eu acho que a igreja, eu tenho entendimento que a igreja não é da pessoa, é de Deus, né? E eu não tô trabalhando para ninguém, nem salário eu recebo, eu trabalho para Deus. Então não tem rabo preso. Tanto que você viu naquela pregação lá que eu falei que precisava ser falado com muita contundência, né? Muitas pessoas ficaram escandalizadas, né? Mas... Muita coragem. Eu disse o que precisava ser dito. Com muita indignação santa no bom sentido. Agora, você vai sofrer um apelo muito grande, porque há um crescimento importantíssimo dos evangélicos na política. Sim, né? Sim. Então, eu vou citar só dois aqui para a sua reflexão e para os nossos internautas. A importância que passou a ter a Universal do Reino de Deus. Sim. Né? Chegou a fazer prefeito no Rio de Janeiro, né? O Crivella, salvo erro. Tem partido dele. Né? Tem um partido deles, um número de deputados muito grande. Talvez o candidato à presidência da Câmara dos Deputados, um dos candidatos, era vinculado. Não é? Me ocorre de falar eu não estou criticando, eu estou só fazendo
um apanhado. Uhum. E a importância que se tem, por exemplo, uma figura como Silas Malafaia, né? Uhum. Então, você vai ser tentado, puxado, dado o teu conhecimento de política, de geopolítica, de poder. Não, mas não tem condição, não. Já me convidaram e tudo. Já te convidaram, já, né? eu não me vejo. De forma recorrente, né? Não, mas desistiram já. Já há muitos anos já. Eu não há... Só se Deus mandar. Se Deus mandar lá no inferno, eu vou lá no inferno. Vai, mas se não mandar, eu não vou também. Entendi. Então, política pra mim, eu não consigo me imaginar mexendo com isso. Entendi. Porque eu acho que eu não ia dar liga. Eu ia ter que falar o que vem na minha cabeça e ia dar problema. Agora, interessantíssimo. E eu sou um nômade, assim, entendeu? Sei, entendi. Eu não gosto de bater cartão. Entendi. Eu já dei aula em universidade, eu parei de dar aula em universidade para dar aula para os meus alunos online. Entendi. Então eu não abro mão. Aliás, o número, você atinge muito mais pessoas hoje, né? Hoje o teu canal tem quantos inscritos? Tá com 1.380.000 inscritos. Impressionante. Né? Tem mais de quase 6 mil alunos. Dá até para viver só disso, né? Quer dizer... Total. Pela remuneração. Dá para viver bem. Só de visualização. Só disso dá. Não precisava nem vender livro, né? Não. Só isso aí dá para viver muito bem. Dá para viver bem, dignamente, né? Nunca imaginei ter... Eu imaginava ser professor de uma universidade federal e ter a minha vida ali. Você tem quase que uma universidade privada e online, que você pode emitir de qualquer lugar do mundo. Eu só preciso de internet e eletricidade. Então eu não abro mão disso de jeito nenhum, porque eu creio que é isso que Deus quer que eu faça, que eu esteja nômade, livre. E eu descobri isso recentemente, eu sou do século XIX. Eu descobri isso, então é impressionante, né? É sensacional. É sensacional. Eu posso, Aí criei esse junto com o apoio de alguns colegas da fundação. Sim. Criei esse podcast porque eu falei aqui que eu não me imagino tendo que bater cartão na câmara lá. Não, e depois você numa sala de aula, são 40 alunos, 45, quiçá 50. E você numa live atinge... Ali 15 mil pessoas ao vivo. Ao vivo, né? Hoje a gente tava com 15 mil ao vivo. Impressionante. Ali ao vivo, fora os 1 milhão e tal. E você sacou isso quando? A importância... Poxa, o meu canal... Eu criei meu canal no YouTube em 2006. Olha só. Então daqui a 2 anos vai ter 20 anos. Você sacou, falou, é por aqui. Logo que começou, na verdade, o que aconteceu? Eu entendi que aquilo era uma ferramenta muito importante de evangelismo. Comecei falando de Deus. E quando a minha filha nasceu, ela está com 16 anos, foi em 2008, eu tive que aliviar um pouco minha dedicação à igreja. Porque eu e minha esposa, a gente era muito dedicado ali. Várias vezes a semana a gente estava na igreja em reunião, fazendo trabalho e tal. E aí quando a minha filha nasceu, a gente segurou um pouquinho. Só que eu fiquei com uma espécie de síndrome de abstinência de pregar, entendeu? Aí eu comecei a pregar no YouTube. E aí o negócio foi fluindo, eu fui pregando, falando de geopolítica, tecnologia, ciência, cultura, filosofia, misturando tudo que eu gosto, né? Até que em 2017 aí o canal deu um boom, tipo 10 anos depois. Aí os caras falam assim... 2017, você lembra quanto atingiu, mais ou menos? Mais ou menos. Então, 40 mil, mais? Não, eu fiz um vídeo que deu 2 milhões de visualizações. É mesmo? Assim, pum. Você lembra o tema, não? Era relacionado à disputa lá da política na época. Né? Tá. Aquela corrida pelo Planalto e tal. Entendi. Era algo dessa natureza. Aí, eu lembro que logo depois, meu canal devia, sei lá, tinha 10 mil inscritos, aí passou para 50, passou para 100 mil, daqui a pouco tava com 500, aí o negócio foi... exponencial, né? E a tentação para você voltar a falar de política nacional é enorme, né? Sabe que não? Não? Eu sempre amei o internacional. Sempre. Eu falava porque, assim, tinha um apelo forte, né? Mas nas eleições americanas de 2020, aí eu tava em casa e eu tô assim Eu tô me deliciando de novo, porque a gente, novamente, estamos com disputa pela Casa Branca. Aí eu queria entrar nisso. Isso que eu amo, é isso. São as guerras e o cenário internacional. Vamos, se puder, eu sei que você
tá até cansado e veio de uma fala sobre isso. Cansado não, o problema é mas aqui o compromisso. Tô controlando Cansado, graças a Deus, Deus tá me renovando minhas forças. Não, mas e você é jovem, tem muita energia. Eu tô olhando ali Valeu, o horário, obrigado. pode ficar tranquilo. Mas esse tema, eu quero dizer o seguinte, que você já tratou numa fala anterior aqui agora. Sim, perfeito. Mas que você explorasse a eleição norte-americana, né? Porque a tua tese é de que, pela tua capacidade analítica, né, e as informações que você tem, é que bem provavelmente Donald Trump vence. Alguns bilionários e... eu vou fazer um negócio. Eu vou complementar coisas que eu não falei na outra conversa. Excelente. E tem coisas importantes que eu deixei de falar. Puxa vida. Deixa eu ver quando é que foi. Esse ano passou muito rápido, né? Muito. Tem hora que eu acho que eu tô em agosto ainda, né? Já estamos Nós estamos dia 21 de outubro. 21 de outubro, meu Deus. De 2024. Eu creio que foi eu acho que foi em agosto, ou julho, agosto. Um importantíssimo analista geopolítico da CNN Internacional, Fareed Zakaria. Ele, num episódio do programa que ele tem, que eu esqueci o nome, ele falou assim: vocês que acham que o Trump não tem chance, acordem, porque ele vai voltar. Eu falei... Aliás, ele chega a fazer uma entrevista com o Trump? Não? Ou é outro? É um armênio? Acho que não é o Fareed Zakaria, não. Não. Quem fez foi o iraniano Patrick Bet-David. Isso, eu tô fazendo confusão. Ele é iraniano naturalizado americano, né? Esse fez, né? Fez recente agora e o Trump falou coisas bem contundentes ali. Só coisa... O Trump, né, só para citar, o Trump nessa entrevista disse que o Tim Cook, que é o CEO da Apple, substituiu o Steve Jobs, ligou para ele e falou... Pediu favor para ele. Pediu favor. Você consegue me ajudar com as multas que nós tomamos na Europa? Eu vi isso. Aí ele falou, espera eu ganhar primeiro. Aí os comentaristas falando, você vê como é que eles são? Eles já se... Estão sacando quem sacou vai ganhar. Que é ele. É ele. Já estão pedindo favor para ele. Se o Tim Cook está fazendo isso, o Fareed Zakaria, que é anti-Trump desde criancinha, e o bilionário lá, que geriu o patrimônio do George Soros, que é o Stanley Druckenmiller, falou que ele vai vencer, eu tô achando que ele vai vencer. E depois do papelão que a Kamala Harris fez na última entrevista na Fox, né? Aliás, você explora isso, né? Ela, em debate contra o Trump, até pode ser, porque ela tem instruída, tem o teleprompter. Tem um ponto ali, não sei lá. Agora, ela sendo entrevistada... Sem o teleprompter, salve-se quem puder ali. É muito ruim. Ela lembra um pouco a Dilma, né? Desculpa. Lembra muito. Com todo o respeito. Sim. Mas, Não, ela realmente... Eu tenho a impressão que ela não tá bem de saúde, não. A saúde mental ali. Eu acho que tem algum trauma, alguma coisa ali. Ela tá um pouco descompassada, né? Quer dizer, não tá legal. O teu feeling diz que ela não ganha. Não estou entrando no mérito de quem você simpatiza. Sempre que entre os dois, eu prefiro o Trump, né? Sei. Entre os dois, a Câmara... A gente já tem infelizmente, né? É chato isso, mas é um presidente senil, né? O Biden tá senil, é evidente, né? Os médicos da Casa Branca sempre falavam, ele tá ótimo. Agora que o sistema não quer mais ele, que eles estão falando, realmente ele tá com os traços de senilidade. Fala traço, né? Agora, uma coisa que causa uma certa repugnância ou, não sei, um estranhamento é a quantidade de fake news que o esquema Trump acaba veiculando. Sim, né? É meio bagunçado. Os apoiadores também. É um negócio meio pesado, barra pesada. Mas assim, a mídia tradicional também joga um jogo muito sujo, né? Contra ele também, é verdade. Contra ele. Ele fala um negócio que eu acho que faz sentido, ele fala... Eu sou o presidente mais perseguido da história, mais difamado da história. Mas também, né? A gente teve aquele negócio do escândalo lá da influência russa na disputa e depois foi mostrado que foi ao contrário, eles favoreceram os democratas não republicanos. Mas assim, para quem tá escutando, né? Os democratas, para mim, eu não levo em consideração. Pra mim, o único cara que ali que eu acho que é sério é o Robert Kennedy Jr., que é democrata, mas tá no time do Trump agora, tá apoiando o Trump, né? Então, esse democrata para mim não dá. Os republicanos também, eu acho que muita enganação. Quando o pessoal pergunta aí de qual lado você tá, eu falo todo lado de Jesus. Jesus, eu confio nele e eu sei que ele nunca vai me decepcionar. Ainda que tudo pareça contra, né? Ao cheiro das águas logo brotará e com planta nova florescerá. Ainda que a vide não floresça, eu vou continuar glorificando meu Deus. Mas eu tô meio assim...
percebendo que existe uma elite acima disso que faz um jogo de uma mão lava a outra nesse esquema aí. Então, não tenho tantas esperanças não. Mas entre os dois eu prefiro o Trump. Apesar de que eu acho que o Trump ele vai, mesmo voltando, ele pode... E a influência dele, desculpa, professor Daniel, a influência dele em ganhando a eleição vai ser enorme. Bom, qualquer um que ganhasse influenciaria aqui, mas a influência vai ser muito grande aqui. Sim, impressionante. Muito grande. Vai ser impactar, vai quase que determinar. Então, às vezes alguns alunos lá falam assim, Daniel, mas a CIA, né, a CIA faz isso, faz aquilo. Eu falo, cara, você tem que entender que quem nomeia o diretor da CIA é o presidente. Então, muda o presidente, muda a abordagem da CIA. Então, os democratas estão no poder, você tem uma abordagem. Os republicanos estão no poder, era o Mike Pompeo, era o diretor, era outro tipo de abordagem. Então, se muda a diretoria da CIA, muda todo o plano norte-americano para o mundo, inclusive para a América Latina. Porque eles ainda têm... eles ainda vivem na prática a doutrina Monroe, né? Que é a América para os americanos. Sim. Então isso aqui é quintal deles, né? Europeu que se vire na Europa. Não vem meter o bedelho aqui, não. Chineses também, né? Então, enquanto o Biden não foi tão incisivo contra os chineses na América, eu acho que o Trump vai ser mais incisivo, né? Inclusive, nessa entrevista, o Trump falou que a maior fábrica do mundo de carros chineses estava sendo construída no México e eles interromperam o projeto porque eles já aceitaram que o Trump vai vencer e que ele vai embaralhar o projeto, porque ele falou, se vocês concluírem isso, para não acabar de destruir Detroit, onde tem as fábricas de carro nos Estados Unidos, que ele está trazendo as indústrias de volta, ele falou, eu vou botar tarifa de 1000% no carro de vocês. Então, nem adianta. Pode parar. Agora, professor Daniel, você falou há pouco sobre o Trump com uma pomba. Nos anos... A foto em 1983 na revista Time. Tem uma entrevista, não sei se você chegou a ver, está disponível na internet, uma entrevista que ele dá para Bruna Lombardi. Poxa, eu não lembro dessa não. Vou buscar. Busca. Bruna Lombardi Trump. Numa altura do Championship, a Bruna Lombardi no esplendor da beleza dela. Sim, no auge, né? No auge. E aí ele, no meio da entrevista, ele vira para um assessor dele, escuta, ela é casada? Ele ficou encantado com a beleza dela. Sou casada assim. No inglês, sai fora. Sou casada assim. E ela reage de uma forma... E nessa entrevista... Salvo erro, ele fala... Sim, não estou me enganando, não. Ele fala que ainda iria ser presidente dos Estados Unidos. Você vê, já é bem antigo, né? O senhor lembra mais ou menos que época que era isso? Anos 90? Uma entrevista anterior, final dos anos 80. Final dos anos 80, você vê? Ele já estava com essa... Eu posso estar enganado, professor Daniel, mas tenho quase certeza que... Eu estou lembrando, me impactou mais ele falar essa... Ela é casada, a beleza, mas ele chega nessa entrevista, quer dizer, ele já tinha esse plano ali, né? Impressionante. Sim, né? Sim. Eu acho que quando um cara chega no... Eu não sei se Deus vai me permitir, eu não almejo muito isso também, né, de virar um bilionário, mas eu acho que quando o cara chega num patamar desse, eu acho que uma realização, pensando na pirâmide de Maslow, né? Sim. Realização pessoal... Ele fala, o que falta para mim, acho que é só ser presidente, né? Talvez. Porque são 4 coisas que fascinam, né, o ser humano. Você lembra disso, não? Na pirâmide ou não tem nada a ver? Não na pirâmide. Mas em termos gerais. Em gerais. 4 coisas. Sim. Quais são? O quê? O poder? Poder. Prazer? O dinheiro. Poder, o dinheiro. Dinheiro. A fama. Fama, E tem uma 4ª. Qual que é? Você não lembra? Não lembro dessa. A glória. Glória, isso aí. A glória. O aplauso, né? A glória. Sim. Que é mais que fama. Sim. A glória é um negócio... Sim, é um negócio quase espiritual mesmo, né? A glória é um negócio... É diferente. A glória é um negócio tão especial que Deus não abdica de ceder a glória dele para outro. Ele é o... A glória é uma coisa de uma dimensão divina, Sim, né? É perigoso isso. É perigoso. Na verdade, você trabalhar com a glória. Eu faço uma brincadeira, eu digo que todo ser Procede essa observação minha? 100%, até no hebraico, né? Você falando, me lembro do hebraico, porque a gente conhece o oponente como Satã ou Satanás. Satã é adversário, né?
Diabo vem do grego diabolos, que é aquele que joga contra. É que é adversário também, que joga contra adversário, né? É o inverso de símbolo. Sim. Símbolo é o que joga a favor, quando você conecta duas ideias. Sim. Diabolo é quando joga contra, né? Mas a gente fala o nome Lúcifer, né? Mas o Lúcifer é a tradução do hebraico para o grego, né? A tradução da Septuaginta, né? Dos 70 sábios. Mas o que está escrito em hebraico em Isaías 14, 12, onde está... Ó como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitavas as nações. A expressão hebraica, né, estrela da manhã, filha da alva, é Hillel ben Shahar. Né? Hillel é o termo hebraico que dá origem a aleluia. Que Hillel é o que? É o brilho, aquele brilhante. Né? Aleluia, a glória seja para Yah, que é Deus. Né? Então o Hillel... ele quer a glória para ele. E ele está sempre convidando os seres humanos para pegarem o seu holofote, que a gente nasce com ele. Você até usou... qual aquele animalzinho que tem luz própria? Você usou... o vagalume. O vagalume. É, o vagalume. Você usou... Que é a luciferase. Não é a isso? enzima é a luciferase. Tem que tomar cuidado, né? Na verdade, eu fiz uma pregação sábado, que eu falei exatamente sobre isso. Eu falei sobre... O título da pregação é diferente, é Operação Siquém. Aí é uma outra conversa. Mas nessa pregação eu fiz a diferença entre os discípulos de Lúcifer e os discípulos de Cristo. Os discípulos de Lúcifer são estrelas, porque são incentivados a acreditarem que eles têm luz própria. Os discípulos de Cristo são luas, que são satélites, que só refletem a luz que Deus manda. Maravilhoso. Entendeu? A diferença entre a estrela e o satélite, né? Tem a ver com essa história, né? Então eu digo que, brincando, né, que todo ser humano nasce com uma lanterna, um holofote na mão. Ele pode jogar essa glória para Deus ou pro Lúcifer. Ou para ele mesmo. Né? E o Lúcifer quer que jogue para si mesmo também, né? Então é super espiritual. A quem você vai dar glória, né? É muito legal porque o livro de Salmos... Salmo é o nome grego, né? Mas o nome original de Salmo é Terrilim. Terrilim vem de Halal, que é da glória, né? É o livro dos louvores, das glórias, né? Do brilho. Então, o livro dos brilhos termina: todo ser que respira, louve ao Senhor, né? Ou seja, se você respira, dê glória àquele que te fez respirar. E o Lúcifer quis roubar a glória de Deus, né? Exato, o plano dele é esse, né? Sempre. Por isso que ele é o portador da luz, o Lucifer. Lucifer. O que porta a luz. Só que é uma luz diferente, né? Porque... Agora, tem uma pergunta simples, quase simplória, mas sofisticada, que não é minha. Sim. Mas, em geral, todos acabam fazendo. Deus é bom, Deus Amém. é bom. Deus existe, Deus existe. Tudo que existe foi feito por ele. Sim, e as luzes e as trevas. E sem ele, nada foi feito, se fez. Se fez, Mas se Deus é bom, e Deus é bom, e Deus existe, por que Deus criou o mal? Então, eu digo que Deus está rodando um experimento. Deus é um cientista, na minha visão. E ele está fazendo uma simulação aqui, ele está fazendo uma experiência. E a experiência é mostrar para as pessoas a importância do livre-arbítrio. E para isso, ele usa um bulldog chamado Lúcifer, que é o bulldog de Deus, para dar um susto nos seres humanos. O problema é quando o ser humano confunde e acha que o bulldog é amigo dele. Mas, na verdade, não é isso. O bulldog está ali para te mostrar o que não fazer, mostrar as consequências do erro. Ou acha que pode domesticar o bulldog. O pitbull, né? É como se o leão falasse assim: abre a jaula aqui para mim, me ajuda. Aí, não, mas se eu abrir, você vai me devorar. Não, eu sou teu amigo. Aí, só quando você abre a jaula, ele fala: agora garanti meu almoço. Então, eu acho que é uma simulação. A gente sabe que em breve o Deus de paz esmagará Satanás e o seu poder debaixo dos nossos pés, conforme diz Romanos 16, 19. Então, em breve, essa experiência vai ser concluída. E ele deu a nós o caminho para a gente ser blindado contra o bulldog, né? Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, é temer a Deus, viver em santidade, não dar brecha, que o bulldog não tem autoridade sobre você. Ele tem um papel... É o mesmo papel do Aedes aegypti, né? O Aedes aegypti serve para quê? Serve para destruir só. A máquina é o animal o ser vivo que mais mata as pessoas no mundo, né? Transporta uma série de doenças. Para que existe isso? Pô, Deus colocou talvez para controle populacional, não sei, talvez
a justificativa para as enfermidades, mas eu creio que se não houvesse a queda, não haveria necessidade das enfermidades, nem do Aedes aegypti, nem da dor, da morte, do sofrimento. Inclusive, a Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser derrotado, né? Então, acho que faz parte de um plano de Deus, mas como nós somos limitados no entendimento e na nossa existência, a gente não tem informação suficiente para entender a razão de ser do mal e das trevas. Vou dar um exemplo chulo. Na linguagem fotográfica a gente estuda um pouco isso, né? O enquadramento. Dependendo de como você enquadra, você esconde uma parte fundamental para você entender, né? Tem várias brincadeiras disso. Você vê um homem parece estar com uma faca na mão, mas na verdade, se você ampliar um microfone, né? Não era uma faca, ele não estava querendo matar, ele estava só entrevistando alguém. Então, um exemplo. Eu pego para você um vídeo e falo assim, ó, analisa esse vídeo por gentileza. Uma criança no ponto de ônibus esperando o ônibus da escola, aí um adulto empurra essa criança cai no chão, machuca a cabeça e vai para o hospital. Aí eu te peço para fazer um juízo de valor. O que você acha disso? Você vai dizer, esse cara é um monstro. Olha o que ele fez com essa criança. Mas quem sabe se você aumentar o zoom, ampliar o enquadramento, você vê que ia cair um galho de árvore em cima da cabeça daquela criança, ele salvou a criança. Ela se machucou, mas não ficou paraplégica e nem morreu. Então, o juízo de valor que a gente faz sobre os fatos depende da quantidade de informação que eu tenho. Ninguém consegue me provar que Deus não tem uma razão para permitir que isso exista ainda. Eu acho que tem uma razão, talvez a gente apenas não entendeu direito. E está escrito, né, que há coisas que são reveladas e que é para a gente saber. Sim. E há coisas que não é para a gente saber. Exato. Aí é o domínio da fé. A fé é a certeza do que não se vê, é a convicção que está por vir, né? É isso. Porque se não tem fé, aí é só certeza. Aí não, a gente não tem o benefício de crer naquilo. Jesus fala, bem-aventurados que não viram e creram. É uma oportunidade, uma bem-aventurança, né? Professor Daniel, deixa eu fazer tenho duas perguntinhas só para fazer, mas uma e aí você vai sair dentro do tempo. E peço desculpa. Perfeito, valeu. Tá abusando. Mas se você fizesse uma digressão, eu tenho 70 anos, a idade que morreu Davi. Sim. Então eu estou estudando um pouco. Foi 80, Davi. Não? 70. 70? 70 só. Que pouco, né? Caramba. E menos ainda o filho, Salomão, 58. Salomão fez muita besteira também. Salomão, os dois governaram 40 anos. Sim, entendi. Mas o Salomão foi com 18, 40, 58. Começou mais jovem. Se você pudesse fazer uma digressão, ainda que rápida, sobre os dois, né? Porque a impressão que me dá é que o Davi teve mais sucesso, né? A minha avaliação. Total, poxa. Mais sucesso. Muito. Salomão brincou. Quem brinca com fogo faz pipi na cama, né? Faz pipi na cama. Depressivo, né? No final. Eu não sei lá. O Salomão, ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, assim, ele começa bem. O bebê foi escolhido por Deus, né? Tanto que Deus deu um outro nome para ele. Porque Davi queria paz, né? Então, Davi tem um filho, bota Absalão, né? Meu pai é pacífico. E aí depois ele tem um filho, bota o Shlomo, que é o pacífico. Então ele queria era paz, que ele era um homem de guerra, né? Uhum. Mas o que Deus olhou e viu naquele jovem ele deu o nome Gedidias, né? Amado por Jeová. Então Deus amou muito a criança, o Salomão. E esse menino, ele cresce com um discernimento muito grande, né? Muito profundo das coisas. Aliás, ele não pediu nem dinheiro, nem coisa, né? Então, pediu só conhecimento. Esse foi o ápice. E Deus deu, né? Esse foi o ápice. Mas eu acho que Deus rodou nele um laboratório também. Um exemplo para todos nós. Eu luto um pouco com isso também. Vou explicar por quê. Já falei que a família da minha mãe é da área esotérica, né? Do Sociedade Secreta. E o ocultismo também. Coisas de magia. Eu sempre fui atraído por isso. Sempre gostei de filme de terror, de estudar livro de bruxaria e tal. Coisas dessa natureza. Então o Salomão, quando ele fala, Deus fala, o que você quer? Ele fala, eu quero sabedoria para Chokhmah em hebraico, né? Que é uma das esferas da árvore da vida. Para entrar e sair no meio do meu povo, né? Isso. Para poder realizar meu trabalho. E aí Deus fala, porque você não pediu riqueza, eu vou te dar sabedoria e riqueza. Como nenhum outro teve. Então, aí ele chega a um nível de sabedoria que ele se torna curioso pelo outro lado.
E ele acha que ele consegue soltar o leão da jaula e o leão não devorá-lo, que é exatamente o que ele fez. Que é o que a gente estava falando antes, né? Que a gente falou antes. Ele estudou, ele desenvolveu as chaves maiores e menores, né? A Goécia. E ele acreditou que através da sua elevadíssima sabedoria ele pudesse dar nó nos demônios. Botar os demônios para trabalhar para ele. E ele chegou a sacrificar. Sim. Fazer os deuses das companheiras dele. Né? É aí que ele vai se perdendo. Uma vez eu estava estudando sobre QI, e se eu não estou enganado, o maior QI do mundo foi um jovem norte-americano que morreu com 20 anos, tirando a sua própria vida. Por quê? Porque o que adiantou ele ter aquela capacidade cognitiva monumental se ele não soube gerir para onde os seus pensamentos estavam indo? Então você ter um cavalo muito poderoso e não saber segurar as rédeas é um problema. Então Salomão, ele é um exemplo disso. Desse conhecimento monumental que envolve uma curiosidade monumental de você achar que dá para brincar com fogo sem fazer o pipi na cama. Então, segundo as lendas judaicas, para construir o Templo de Salomão, ele quis descobrir esse conhecimento a partir do oculto. Então ele descobre uma maneira de obrigar uma entidade, que eu vou falar só o nome hebraico, Hashmadai, ele prende essa entidade e fala, me revela como eu posso construir isso. E a entidade revela... A história parece um pouco tosca, né? Que é um inseto que era permitir ele cortar as pedras perfeitamente, né? E tem aquela coisa da quantidade de ouro. Sim, 666. 666. Isso é um negócio impressionante. É impressionante. Então, não dá nem para explorar aqui, mas você vai explorar quando você voltar. Pode ser. Mas o que eu achei interessante? Em Deuteronômio, Moisés, de repente, começa a falar, agora eu vou passar para vocês a lei dos reis. Aí eles falam, mas a gente não tem rei. Mas no futuro vai ter. E eu já vou passar a lei, vou aproveitar para já antecipar. O rei não poderá multiplicar muitas riquezas, senão ele vai confiar nelas. Ele precisa fazer uma cópia da lei quando começar o reinado para ele meditar na lei todo dia, para ele não se desviar dela. Ele não pode voltar ao Egito para comprar cavalos egípcios, ele tem que confiar em Deus. E ele não pode casar com mulheres estrangeiras, senão ele vai adorar os deuses dessas mulheres. Putz. Salomão fez as 4 coisas. As 4 coisas, é verdade. Porque ele não atentou. Então, eu acho que o que Deus ensina? Não adianta a hiperinteligência e a supercuriosidade se você não sabe puxar as rédeas do teu cavalo. Você ganhou um cavalo árabe, poderosíssimo, mas se você não souber puxar essas rédeas... E por muito menos do que Salomão fez, sim, Deus não permitiu, até brinco com meus alunos, né? O maior corretor da história da civilização foi Moisés, né? Sim. Levou um povo inteiro por 40 anos no deserto para ver umas terrinhas. Que ele acabou não entrando, né? Eu não tinha pensado por esse lado, não. Mas por muito menos... Por que Moisés, não entrou na Terra Prometida? Porque ele feriu com raiva a rocha. Quando era para tocar, né? Quando era para tocar, ele feriu, não é isso? Sim. E deu o mau exemplo para a multidão, né? Deu o mau exemplo. E a rocha é Cristo, né? A rocha é Cristo. E Salomão cometeu muito mais erros, né? Sim. Então, quer dizer, por muito menos, Moisés foi punido. Então... Aí é aquele princípio, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Moisés viu Deus face a face, né? Pelo menos viu... E recebeu os 10 mandamentos. Não no esplendor da sua glória, né? Porque tem um mistério ali nas longas conversas de Moisés com Deus. Tá terminando, Edu, tá terminando. Moisés conversava com Deus. Face a face. Só que ele percebeu que aquela forma que ele estava vendo de Deus não era ele no esplendor da sua glória. Então eu tenho uma enorme suspeita, eu e várias pessoas, que era Cristo manifesto no Antigo Testamento que estava conversando com ele. Porque Jesus falou que conheceu Abraão. Ele fala em João, eu conheci Abraão, eu ceiei com ele. Mas, cara, você não tem nem 50 anos, conheceu Abraão. Ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, para mim, ele estava vendo a imagem do Deus vivo numa forma humanizada. E ele percebe, ó Deus, você está me enganando, você não é assim. Eu quero te ver no esplendor da tua glória, como você realmente é. João fala sobre isso. João diz, nós ainda não conhecemos como ele realmente é. Quem tem essa esperança que santifique-se a si mesmo. Então ele sabia que Cristo era o Deus esvaziado, né? Que se esvaziou e assumiu a forma de servo.
E aí, quando ele fala, Deus, eu quero te ver no esplendor da sua glória, ele fala, se você me ver no esplendor da minha glória, certamente morrerá. Morre. Então eu vou passar e você vê a glória por trás. Você se esconde na fenda da rocha. Quem é a fenda da rocha? É Cristo. Você se esconde em Cristo para poder ver as costas da glória de Deus. Através dele você consegue ver o que dá para ver sem morrer. Sem ser fulminado. Não? Impressionante. Glória a Deus. Agora, o bacana para terminar, né? E aí eu queria que você fizesse a digressão. A misericórdia, né? Eu tenho misericórdia de quem eu tenho misericórdia. Exato. Mas a misericórdia de Deus é algo que não dá para dimensionar, não é? Às vezes deixa a gente indignado, né? Como é que você teve misericórdia com ele? Com ele, né? Então, foi o problema de Jonas. Me ocorre duas passagens, aí depois eu queria que você falasse mais uma, ou fizesse digressão sobre as duas passagens. Aquele rei, chega um profeta e fala para o rei, você diz o nome do profeta e do rei, prepara a tua casa, que essa enfermidade que você tem é para morte. Ezequias. A enfermidade que você tem é para morte. Sim. E vai embora. Aí ficou triste. Aí ele vira para a parede e ele fala, pô, Senhor, misericórdia, eu procurei ser um cara legal. Fiz tudo certinho. Volta lá e diz que eu acrescentei dá um crédito para ele 15 lá. anos. O profeta falou, pô, mas acabei de... Volta lá e dei 15 Mudou o decreto, né? Misericórdia. Sim. Né? A misericórdia de Deus. Agora, Deus também é um fogo consumidor. Né? Isso. E isso não se fala mais, precisa ser falado. Deus é um fogo consumidor. É um fogo consumidor e eu tenho falado muito sobre o grande e terrível dia do Senhor, que é o dia da prestação de contas, que precede o julgamento do grande trono branco. E aí a gente traz para Pascal, e aí encerramos, viu, Edu? Que é a coisa, olha... O apostador. E aí você me corrige se eu falar errado, eu vou vulgarizar. É incrível ver um gênio da matemática argumentando, né? Ó, se você apostar... Que ele existe? Que não tem Deus, que nada. Soltar Somebody love. Somebody love. É um termo que você gosta de usar. Viver a vida de qualquer jeito. Vamos lá. E chega lá e tem o juízo final. O prejuízo Agora, infinito. Se apostar no que existe Deus, que existe, tem que seguir os mandamentos, que vai ter juízo final, aí você vai ter uma vida digna. Você vai se dar bem. Você vai se dar bem. E ainda você é capaz ainda de ganhar a vida eterna. Com certeza. Então, na dúvida, aposta que tem, vale a pena apostar que ele existe. Aposta que tem. É isso. Não é isso? É o apostador de Pascal, The Wager. Sensacional. Fica de recado para todo mundo aí. Pra todo mundo. Outra coisa, que além de você apostar, entra no teu quarto, fecha tua porta a hora, pede para ele se revelar, ele vai se revelar a você. Você vai receber coisas que você nunca tinha imaginado que existia. Verdade. Maravilhoso, professor. Valeu, Anel. Fico honrado. Fique honrado eu. Glória a Deus. Demais, peço desculpa que abusei de vossa Não, senhoria. tá tranquilo. E fica combinado assim, ó, que antes de virar o ano, você dá uma prévia, tá bom. A van premiere do Desconstruindo a Revolução Cultural. Beleza. E depois, o ano que vem, você volta. Tá bom. Tá bom? Obrigado pelo convite. Obrigadaço, viu? Valeu. Deus abençoe, tá? Obrigado. Parabéns aí pelo podcast. Aí.